E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um dorama BL japonês que foi adaptado a partir de um mangá. Eu vou falar pra vocês sobre algumas comparações das duas obras. Elas têm, eu acho que um roteiro que se desenvolve de uma forma bastante diferente. Não que ele se desenvolve, mas que dá backgrounds pra coisa toda bastante diferentes. Eu vou explicar melhor isso pra vocês. A gente vai falar sobre as duas obras. Eu vou tentar não dar spoiler porque é uma leitura que vale muito a pena. Mas eu já aviso a você que este vídeo, a partir do momento em que eu avisar, ele pode conter spoilers ou o que você considerar spoiler, porque, né, em noções básicas não é fácil a gente falar sobre uma obra, dizer o quão boa ela é sem poder usar referências dela mesmo. Então, vamos colocar na cabeça isso, tá? Hoje a gente fala de uma obra que foi escrita e ilustrada pela Miyato Kokoru, que sinceramente não conhecia nada dela até conhecer este mangá, Life Senjou no Bokura. Ele foi lançado em 2016 e em 2018 ele foi premiado como a melhor comic, né, no BL Awards de 2018. E eu acho que você ler ele, você conhecer a história, explica muito do porquê desse prêmio. Então, em 2018, essa obra ela foi adaptada para um dorama de 4 episódios com algo em torno de 20 minutos, que adapta basicamente toda a história. Os protagonistas, né, o Akira Itou e o Yuki Nishi, eles são interpretados respectivamente pelo Jin Shirasu e pelo Raikou, que são dois atores que eu não conhecia. Eu também não sou um grande consumidor de doramas, né, até porque eu acho principalmente doramas japoneses. Eu não sou um grande consumidor, mas não me lembrava deles, principalmente em doramas BLs. Mas eu preciso pontuar pra vocês que o trabalho deles nesse dorama é brilhante. Eles fazem um trabalho muito bom, porque principalmente pelo começo da obra, né? No mangá, o início da obra, ela tem muito poucas falas. Eles não precisam de muitas falas pra construir a ideia do que a autora quer transmitir pra gente. E os atores, eles conseguem fazer muito bem isso. A história, ela vai falar sobre o Akira Itou, que é um rapaz muito sério, um estudante sério. Ela começa quando eles têm 17 anos, os protagonistas. Ele é um estudante sério, de poucas palavras, enquanto a gente tem do outro lado o Yuki Nishi, que é interpretado pelo Raikou. E o Yuki, ele é bastante diferente. Ele é um menino mais agitado, com um semblante muito mais inocente, né, com expressões muito mais inocentes. A diferença na personalidade dele está presente em diversos aspectos na obra, como a roupa que eles usam, né? As roupas do Itou, do Akira, elas são muito mais engessadas, muito mais formais, enquanto as do Yuki Nishi, elas são muito mais despojadas. Inclusive alguém podia ter me avisado que estão usando calça xadrez de novo, mas elas são muito mais despojadas, despreocupadas, e os dois, eles têm uma mesma ideia que acaba unindo eles. Eles andam constantemente na rua em cima de uma linha. A imaginação deles faz com que eles criem coisas na cabeça deles e coloquem eles em perigo, que faça com que eles precisem sempre percorrer aquela linha, até que em um determinado momento, um determinado dia, os dois acabam esbarrando. E isso é um problema porque eles não conseguem passar. Só que o Akira, ele arranja uma forma deles passarem, onde eles acabam girando juntos, né, colocando o corpo deles muito próximo e dando a mão um pro outro. E isso vai se repetindo ao longo dos dias. Eles passam a se encontrar várias vezes nesse mesmo caminho, nessa mesma linha, e isso se torna uma rotina gostosa que faz bem pros dois. Eles passam a esperar um ao outro para poder passar alguns minutos, algum tempo ali conversando, e depois finalmente fazer essa travessia que eles fazem com tanta frequência, que inclusive essa coisa que eles fazem ilustra a capa do mangá. O Akira é o primeiro a perceber que ele tá criando sentimentos pelo Yuki Nishi. Ele acaba então tomando uma primeira atitude que vai levar os dois a uma confusão, só que as coisas começam a se entender quando o Yuki, ele vai atrás do Akira, ele decide percorrer a linha pra finalmente encontrar ele, e os dois vão então meio que esclarecer que ambos se sentem bem um perto do outro, ambos querem estar junto, e aí a história deles começa ali aos seus 17 anos. Basicamente isso é o gatilho, o plot principal da história, e a partir de então o que acontece é a gente acompanhar as dificuldades, o desenvolvimento, os aprendizados que eles vão ter ao longo de toda a vida deles, porque a gente acompanha os meninos
no dorama a gente acompanha os rapazes dos seus 17 anos até os seus 45, se eu não me engano. Já no mangá a gente vai ver eles dos 17 anos até o final da vida. O conceito de linha e as imaginações dos meninos, elas vão estar presentes em todas essas etapas, ajudando a construir metáforas que explicam como eles se sentem e o que eles estão passando. Alguns exemplos de como isso fica claro é quando eles estão prestes a progredir no relacionamento deles e finalmente fazer sexo. Uma linha é usada como elemento para quando o Yuki se sente inseguro a isso, só que também é a linha que ele precisa cruzar quando as coisas entre eles ficam claras e ele mostra o quanto ele também quer dar esse passo. A imaginação deles fica clara, por exemplo, quando a gente sabe que quando eles tinham 17 anos eles imaginaram uma história onde os dois juntos percorriam o deserto. Assim eles não precisavam andar na mesma linha e podiam andar lado a lado. E como anos depois, já nos seus 25 anos, ele mantinha essa inocência e essa imaginação quando ele encontra algo que o Akira tinha perdido na praia e ele diz que encontrou ouro no deserto. Que inclusive a gente vai descobrir em um determinado momento que o Akira percebe que foi ali que ele percebeu o quanto ele amava o Yuki e que ele sabia que dali pra frente era um caminho sem volta. Esse amor só ia progredir, só ia mais pra frente. Quando eu falo que a gente acompanha as diversas etapas, né, e processos da vida deles, a gente literalmente acompanha tudo. A gente vai ver eles saindo da adolescência, eles indo pra faculdade, eles finalmente fazendo sexo pela primeira vez, eles preocupados com os empregos, com o tipo de vida que eles vão levar, tendo que lidar com isso, eles finalmente tendo um emprego, uma carreira, e um deles tendo uma pequena crise de meia-idade, onde ela finalmente entende o que ele quer pra vida. Essa parte de entrar no mercado de trabalho, de buscar um emprego, de objetivos da vida, é uma coisa muito boa. Uma coisa que eles conseguem transmitir de forma muito saudável pra gente é a ideia de que nem sempre você precisa ter um plano pra sua vida já, mas às vezes é importante você pelo menos saber o que você quer. Talvez você não precisa saber que caminho você quer seguir, mas às vezes você pode só saber o que você quer conquistar, que tipo de vida você quer seguir. Os meninos vão passar por isso quando o Akira diz que ele não liga pro tipo de caminho que ele vai perseguir, que tipo de vida que ele vai levar. A única coisa que ele sabe é que ele precisa de um emprego, viver uma vida, pra ele poder então viver junto do Yuki, e esse é o objetivo dele. Então o Yuki percebe nesse momento que ele não precisa necessariamente saber o que ele quer fazer agora, mas ele pode saber o porquê que ele vai fazer qualquer dessas coisas. E é claro, mais pra frente ainda os meninos precisam enfrentar a crise de meia-idade de um deles, quando ele sente que a vida que ele tá levando não é a vida que uma pessoa comum, normal, gostaria de viver. Ele quer viver a vida de um homem que tem uma esposa e um filho em casa, e isso acaba gerando o grande problema, né, o grande obstáculo de toda essa história da vida deles. Eles vão lidar com isso de formas muito distintas. O Akira, que toma essa atitude, ele vai ter que lidar com isso sempre pensando novamente no Yuki, enquanto o Yuki também tá pensando nele. A questão é que o Akira simplesmente foge dessa vida que ele escolheu, dessa nova vida que ele buscou. Ele simplesmente não vai pra casa, diz que tá sempre ocupado, passa a noite inteira fora. Enquanto o Yuki vive uma vida completamente perdido, sem um parceiro, mas que busca em outros parceiros sexuais aquilo que ele perdeu no Akira, aquilo que ele sente falta no Akira. A obra mostra pra gente que ele parece fazer isso várias vezes, mas ele nunca encontra. E o que tá presente o tempo inteiro nessas passagens é a linha, é o conceito de linha, é o momento em que o Akira termina esse relacionamento e que o Yuki caminha por uma linha que finalmente tem um fim, e isso é desesperador, porque aquilo uniu eles, aquela linha uniu eles. Quando o Akira percebe a burrada que ele fez e que ele não tá feliz, ele passa alguns anos atrás do Yuki novamente, mas sem conseguir encontrar eles. E olha, agora eu vou dar spoiler do final totalmente, tá? Isso vai ser um spoiler claro, então se você não quer receber, já para esse vídeo por aqui. Ele finalmente decide fazer uma viagem que quando eles estavam juntos, o próprio Yuki sonhou muito que eles pudessem fazer junto, e era viajar pro Alasca pra ver a aurora. O Akira faz essa viagem sozinho, mas nem ele sabe direito por quê. Chegando lá, ele vai acabar esbarrando com o próprio Yuki, que foi pra lá
acreditando que fazer essa viagem, que ir pra lá, finalmente seria a oportunidade dele conseguir esquecer o Akira. Porque desde os seus 28, 25 anos, quando eles terminaram, até agora com 36, se eu não me engano, ele não conseguiu esquecer o Akira. E ele achou que esse seria finalmente a oportunidade para ele esquecer, que indo lá, vendo a aurora, né, viajando para Alasca sozinho, aquilo que eles planejaram fazer juntos a vida inteira, que ele sonhou em fazerem juntos a vida inteira, se ele conseguisse fazer isso sozinho, finalmente talvez ele superaria aquilo tudo. Só que o que acontece é que ele esbarra com o Akira e o Akira deixa claro o quanto ama ele. Ele fala como sentiu quando eles viajaram para a praia, que amava tanto o Yuki, que estava chegando a um momento, a um ponto em que ele nunca poderia dar para trás, e que o conceito, tudo que ele aprendeu em casa sobre viver uma vida comum, sobre ser normal, estava ficando para trás, e ele tinha medo de não saber lidar com aquilo. O medo de ter que lidar com a realidade entrou em choque direto com todos os sonhos e a imaginação do Yuki e todos os planos dele. Ele entrou em choque direto e fez com que eles acabassem terminando. Mas então eles voltam a ficar juntos, e a gente tem aí no mangá, pelo menos, uma sequência longa dos dois passando as fases da vida adulta, né, chegando à terceira idade e finalmente, meu Deus, eu não posso lembrar, vou chorar. E finalmente chegando aí ao fim da vida, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, e tendo que lidar com aquilo. Ai, meu Deus. Só que no dorama não, no dorama a gente só vai ver isso de forma menos clara, né? Eles só passam algumas cenas que mostram isso pra gente, chegando aos 45 anos de idade deles, mas no mangá a coisa é muito mais forte, muito mais densa, emocionante. Eu fico muito confuso em como explicar isso, porque eu chorei igual um condenado, mas não porque é triste, mas ao mesmo tempo é triste. É tipo, ela é muito emocionante, eles viveram uma história muito feliz, mas saber que essa história tem um fim, ela é triste. Só que não pode ser triste porque é uma coisa que é natural, que vai acontecer com todo mundo. Então é difícil lidar com os sentimentos que o final traz pra gente. É uma história muito emocionante, mas tem um final muito denso, mas muito lindo. O tom dramático predomina durante toda a obra, mas a gente tem algumas cenas de alívio cômico muito gostosas, principalmente quando a gente tem que ver os dois com essas personalidades tão diferentes, tendo que lidar com as situações. Toda essa metáfora feita através da ideia de uma linha, o que a imaginação dos protagonistas consegue fazer com isso é muito bom, desenvolve uma coisa sensacional. Uma coisa que eu gostei muito no dorama, que não tem no mangá, é que no dorama o protagonismo do Akira, ele é muito mais forte, né? No mangá a coisa é muito mais bem dividida, mas no dorama existe um protagonismo muito grande pra cima do Akira, e eles conseguem construir um background pro Akira, mostrando a família dele, como eles lidam com a irmã dele, né, que é uma pessoa despreocupada, que faz tudo que ela bem entender da vida, sem se preocupar com o que é normal, com o que as pessoas esperam dela. Então, e o Akira, ele acaba querendo o tempo inteiro ser o filho ideal, acaba criando esse conceito forte de viver uma vida normal, uma vida comum, que a mãe dele fica colocando na cabeça o tempo inteiro. Tanto que no dorama, eles precisam lidar com a situação de contar que estão com um relacionamento homossexual pros pais, enquanto no mangá a gente não tem isso. A gente tem a ideia de contar isso, mas no dorama realmente acontece e é muito bom. São cenas muito boas, a forma como é feita, a forma como as mães lidam com isso, são experiências muito boas. E daí tudo fica claro em como esse conceito de normal, de viver a vida comum do Akira acaba criando o grande obstáculo pro relacionamento deles, como essa necessidade de viver a realidade o tempo inteiro, de ser realista o tempo inteiro, acaba gerando o grande conflito dessa relação pros meninos, o como isso vai destruir o Yuki, mas como também a gente consegue evoluir junto do próprio Akira e finalmente superar isso. Não é à toa que Life Senjou no Bokura foi premiado, porque a história é muito gostosa, é sensacional tu poder ver os dois progredindo, os dois crescendo, vivendo as etapas
etapas da vida pouco a pouco e lidando com isso, lidando com essas etapas, superando os problemas que venham atrapalhar nessa vida deles, tendo que lidar com as expectativas das outras pessoas, as expectativas da sociedade, que são um obstáculo para muitos casais homossexuais. Então é muito gostoso tu ver eles mudando, eles vivendo essas diferentes etapas da vida pouco a pouco. É tudo muito lindo, mas como eu disse, no mangá o final é de matar, de tão emocionante. É gostoso, é bonito, é triste ao mesmo tempo, é emocionante, vale cada minuto que tu passa lendo. No dorama a história não é tão densa, o final não é tão emocionante, mas é uma boa história também. Como eu disse, o dorama ele leva pontos por ter esse background do Akira mais bem desenvolvido, e de uma forma geral é uma produção muito boa, o trabalho dos atores é muito bom. Se eu não me engano, o dorama tem classificação 13 anos, então ele é seguro, saudável para qualquer pessoa assistir. Assistam, né, lives. E se eu não me engano, ele leva o nome de Life Love on the Line, eu acho. Ele tá disponível na plataforma do Viki, ele já tá completo, né, foi exibido em junho. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você já assistiu o dorama, já leu o mangá, se você gosta da obra. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o like se gosta desse tipo de vídeo, que aí eu trago mais vezes. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!